Muito bem, sejam bem-vindos, bem-vindas. A segunda parte, ou a sequência desta série de atividades sobre o curso de Filosofia da Educação, eu começo falando da Academia de Platão. É uma escola situada ali no século V a.C., como referência de data. E alguém pode perguntar, em geral pergunta, para que eu quero saber de algo tão distante? Existe uma importância para o modelo de educação que depois foi retomado na história da educação, que é este modelo chamado academia. Quando a gente vai estudar a história da educação, nós hoje temos uma referência muito forte daquilo que aconteceu a partir da Revolução Francesa. Lembrando que a Revolução Francesa e esses fenômenos sociais, nós vamos estudar inclusive a Revolução Francesa no último encontro desse curso, ela foi um marco que criou as ideias. Não quer dizer que imediatamente se criou a realidade referente à ideia, mas criou-se a ideia de escola como nós temos hoje, como sistemas escolares. Ainda falando da importância de estudar uma escola tão antiga como a grega como uma escola que existia naquele contexto, porque existiam outros métodos de educação, aquele modelo, de algum modo, de algum jeito, ele serve hoje para as estruturações de como nós conhecemos hoje, por exemplo, o mundo universitário. Então, hoje, o mundo universitário é estritamente organizado segundo princípios filosóficos que começam lá nessa escola antiga. E isso é interessantíssimo, primeiro, para nós que somos educadores, conhecermos outros modos de educação. É importante para compreendermos o modo que nós estamos. Isso é um exercício que aqui nós vamos fazer. E uma outra experiência que é fundamental é, como educadores, conhecermos outras experiências de educação. Eu, por exemplo, tive na minha trajetória a possibilidade de conhecer aqui no Brasil 6 estados atuando como professor. Só esse trânsito aqui dentro do Brasil, nós temos já um aprendizado enorme. Nós vamos ver diferenças, por exemplo, qual é o lugar da escola na comunidade escolar no Maranhão, na Bahia, em São Paulo. Só essa pergunta e essas diferenças, nós já aprendemos muitas coisas. Nós já melhoramos nossa performance como educador. Depois eu ainda tive a oportunidade de conhecer, mais a título de visita, a Argentina e um pouco a França. Então, essas realidades culturais, quando a gente compara com a brasileira, nós descobrimos coisas sobre a nossa forma de atuar como professores. Tenho tido um contato mais recente, a título ainda mais de informação, de leitura, um contato de aproximação com um país africano, que também é interessante essa comparação. Vamos descobrir aí que, no geral, nós estamos muito movidos por ideias preconcebidas sobre os sistemas educacionais. Eu mesmo tive boas surpresas nesse processo. Uma surpresa muito, muito feliz de ser professor, por exemplo, no Maranhão. E aí a gente descobre que o valor da educação em cada cultura varia. E a comparação histórica que nós vamos fazer nesse curso de Filosofia da Educação é justamente esta. Conhecer a Academia de Platão, por exemplo, justifica para a gente entender este modelo. O que foi essa escola? Existiam outras escolas? Claro que existia naquele contexto. Um tópico que eu vou ler, e isso vai estar no contexto do curso de Filosofia da Educação, que você acessa na plataforma que vamos utilizar, é uma citação da professora Marilena Chauí sobre aquilo que caracteriza a escola de Platão, e eu acho que é a parte mais fundamental. Ao contrário, vou ler agora, abre aspas, uma citação da professora Marilena Chauí, ao contrário, abre aspas, ao contrário das primeiras escolas filosóficas, que, embora leigas, tinham como modelo as seitas religiosas dos mistérios, a Academia foi o primeiro instituto de investigação filosófica do Ocidente. Era uma escola que pretendia, em todos os campos do saber, realizar o ideal socrático da autonomia da razão e da ação contra
a heteronomia, em que se comprazia os sofistas. Por isso, a academia rivalizava e combatia a escola de retórica do sofista Isócrates, fundada na mesma época. O ideal da educação autônoma significa, em primeiro lugar, ensinar o livre espírito de pesquisa, o compromisso do pensamento apenas com a verdade e, em segundo, estimular a autodeterminação ética e política, em vez de transmitir doutrinas. A academia ensinava a pensar, ou, como lemos no Mênon, que é uma obra do Platão, abre aspas, dentro da aspas da professora Chauí, o dever de procurar o que não sabemos, fecha aspas. Em vez de transmitir valores éticos e políticos, a academia ensinava a criá-los, isso é, a propô-los a partir da reflexão e da teoria. Nela prevaleceu o espírito socrático, a discussão oral e o desenvolvimento do vigor intelectual do estudante era mais importante do que as exposições escritas. Fecha aspas, Chauí, 2011, página 226. Ora, esse modelo, portanto, ele é familiar para nós hoje. Mas a professora Chauí identifica esse modelo lá na tradição grega antiga, a partir da formação e da autoridade da professora Chauí, ela nos diz isto. Então, aqui está um ponto muito importante, que é a contribuição da filosofia, e que hoje nós gostamos disto e nem sabemos que gostamos. Há pouco, uma conhecida me dizia que não gostava de se filiar a este ou aquele grupo, porque em dado momento ela não gostava de ideias que chegavam até ela, mas ela tentava conhecer como que aquelas ideias foram formadas, e ela não tinha acesso a esse processo. Então isso acabava afastando ela de qualquer grupo. E eu dizia em outros vídeos que eu já fiz, justamente que é isto. A diferença de, por exemplo, filosofia de vida, que não é autoajuda, que não é ideologia, caracteriza exatamente por isso. Ou seja, cada indivíduo compreende o princípio ao qual ele se filia. E ele será protagonista em produzir esse processo e, digamos assim, com isso saber se ele quer permanecer nesse processo ou se ele quer sair desse processo. Então isso é importantíssimo na filosofia, essa ideia de protagonismo. Isso não quer dizer que seja algo, digamos assim, então agora tudo pode. Não, não é isto. Como podemos ver, nessa escola se discutia também a ideia de ética, de respeito, etc. Então, a aparente falta de um princípio doutrinal não é uma coisa que já se coloca no lugar como se fosse já um princípio dado à desordem, etc. Aqueles mais moralistas, aqueles indivíduos que se apegam a princípios doutrinais, em geral, quando você propõe que não, a escola não tem princípios doutrinais, ele já então te dá então vocês são bandoleiros. Não, isso é equivocado, não devemos admitir isto. Não ser dogmática a filosofia não quer dizer que ela é partidária de qualquer violência, ataque à vida, etc, etc. Nada disso. Na escola, portanto, socrática, platônica e aristotélica, que foi um aluno da academia famoso que montou a sua escola, o que nós observamos? São filósofos que desenvolveram amplas referências éticas, que, aliás, são referências ainda hoje para nós ocidentais. No caso de Aristóteles, por exemplo, com uma ética do equilíbrio, do meio termo, por exemplo, e no livro Ética Nicômaco. E aqui no caso de Platão, a ideia do bem e do belo, por exemplo, é algo que sempre orienta o fazer humano. O humano, por exemplo, não faz coisas que não são belas, nessa perspectiva platônica de uma ética. Pois bem, então, a estrutura conceitual filosófica da academia, que nós vamos explorar nos próximos vídeos, nesse contexto de apresentar a academia de Platão, ela passa por uma escola, então, uma escola que incentiva o indivíduo à autonomia, incentiva o indivíduo a pensar por si, mas isso não quer dizer que é um indivíduo egoísta, que pensa por si e destrói o outro, nada disso. Nós vamos ver que é possível ser sujeitos, e é possível ser sujeito sem que, basicamente, nós tenhamos que sujeitar outros sujeitos. É possível ser sujeito numa comunidade de sujeitos,
E isso para a educação é fantástico, é fabuloso. Nós precisamos disso, nós gostamos disso em nossos dias, e muitas vezes a gente não sabe onde começou isso, e é exatamente na escola de um filósofo do século V a.C., que é a Academia de Platão. Muito obrigado e eu volto no próximo pequeno vídeo sobre Academia de Platão.